O direito empresarial, ele é um ramo autônomo. O que significa um ramo autônomo? Então, o direito comercial, ele é um direito que possui uma codificação, todo um sistema de normas que são independentes de outros ramos. Por exemplo, a gente tem o direito comercial, a gente, né, que é o empresarial, a gente tem o direito penal, a gente tem o direito constitucional, cada um deles é um ramo autônomo. Quais seriam as fontes do direito empresarial? A regulamentação do direito empresarial, ela está consolidada em vários dispositivos. Então, esses dispositivos, ou seja, aonde está escrito, aonde está determinado o direito empresarial, quais são as normas, né, que compõem o conjunto, né, do direito empresarial, é que essas normas, elas são as fontes primárias do direito empresarial. Então, quando a gente fala em fonte primária, a diferença, né, da fonte primária para a fonte secundária é que a fonte primária, ela é legislação, ela é a regra mesmo, normativa, jurídica, digamos assim. Então, quando a gente pensa numa fonte primária, vocês associam logo com a legislação. Então, a fonte primária, né, a primeira fonte primária, né, que a gente tem, em termos de hierarquia normativa, é a nossa Constituição. Por quê? Porque a Constituição é a nossa norma que está no topo, né? E, hierarquicamente, é a norma que tem o maior peso, o maior valor. Isso significa que os outros dispositivos, né, as outras legislações, não devem estar em desacordo com a Constituição Federal. Então, a gente tem a Constituição e depois a gente vai ter o Código Civil, que está tratando da maior parte, né, do direito empresarial, que foi deslocado do Código Comercial para o Código Civil. E a gente tem ainda o Código Comercial, no que diz respeito, né, às questões, né, às matérias referentes ao direito marítimo, que permanece ainda no Código Comercial. Então, a gente teve uma revogação da matéria que estava no Código Comercial, referente às empresas, à parte geral, né, do direito empresarial, e ela foi deslocada para o Código Civil quando esse código, né, surgiu em 2002. A gente tinha um código de 1916, com a entrada em vigor do novo Código Civil, que é o código de 2002, aí foi revogado, com a entrada desse Código Civil, tudo que diz respeito ao direito geral, empresarial, ficando no Código Comercial apenas o direito marítimo. Então, tanto esse Código Comercial, no que diz respeito ao direito marítimo, ele é uma fonte de direito comercial primária, ou seja, é aonde se recorre diretamente quando a gente quer verificar a regulamentação, saber o que o direito comercial demanda, né? Qual que é a norma que ele impõe, qual o comportamento que a gente deve seguir, se é do ponto de vista, né? Se é do aspecto de uma característica, né? Se as relações são de características de comércio marítimo, a gente vai recorrer à Constituição sempre e ao Código Comercial, no que diz respeito, né, que está lá referido ao Código, né, ao direito marítimo. Agora, por exemplo, se são da questão das relações das empresas, né, que foi deslocada para o Código Civil, a gente tem como fonte primária a Constituição e esse Código Civil. Ou seja, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente tem que verificar qual que é o procedimento, quais são os requisitos, quem pode abrir uma empresa. Tudo isso vai estar disposto no nosso Código Civil, do ponto de vista geral, e se houver algum requisito específico, alguma questão que é mais pormenorizada, né, detalhes que dizem respeito a uma modalidade de empresa específica, a gente tem, por exemplo, quando é o caso, uma lei específica, né, que é, por exemplo, a lei da sociedade anônima. Então, a gente observa os requisitos gerais que vão estar no Código Civil, não devem contrariar as orientações, né, as regulamentações que estão na Constituição, porque senão teria sido até, inclusive, revogado. Então, o que está valendo no Código Civil já tem essa presunção de que está em conformidade com a Constituição. E, em seguida, a gente tem a legislação extravagante, que é uma legislação complementar, mas que também é lei, ou seja, por ser lei, ela também é uma fonte primária. Então, a gente tem as fontes primárias, mas a gente também tem as fontes secundárias, né? As fontes secundárias, elas são consideradas fontes assim, elas também vão orientar, tanto na elaboração da lei, quanto no cumprimento, né, na própria aplicação, nas próprias práticas das relações empresariais,
E elas, só que o que acontece? Elas são secundárias porque primeiro a gente observa, a gente segue as fontes primárias. Se essas fontes primárias não abordam determinado ponto em que a gente precisa, né, a gente quer saber como uma orientação de como a gente deve proceder, a gente vai recorrer a essas fontes que são as fontes secundárias. Então, primeiramente, a gente recorre às fontes primárias, né, que é a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Comercial, a legislação extravagante e, no caso, se houver também, os tratados internacionais. Mas, por exemplo, se não tiver determinado ponto específico, a gente vai recorrer às fontes secundárias. Então, a gente tem como fonte secundária o costume, o princípio geral do direito, né, os princípios gerais do direito, a doutrina e a jurisprudência. A gente vai falar de cada uma para poder vocês visualizarem, né, porque isso é bem jurídico, mas é interessante para vocês saberem, inclusive, porque se vocês tiverem dúvida, né, são a eles que vocês vão se recorrer, ou até para a gente interpretar por que o juiz determinou ou decidiu de determinado jeito ou não, entendeu? Por quê? Porque ele vai seguir a lei, mas se a lei não abordar determinada questão, né, determinado ato que ele está ali para poder decidir, ele vai tentar né, se recorrer às outras fontes que orientam, né, que ajudam a regulamentar o que servem de apoio na regulamentação. Por exemplo, como a gente deve praticar determinado ato, como a gente deve criar uma empresa, seja como, por exemplo, a gente vai abrir uma EIRELI, como a gente vai fazer parte, né, de criar uma sociedade anônima, ou a gente vai, por exemplo, né, pagar com uma duplicata. Todas essas questões estão regulamentadas dentro do direito comercial. Então, tudo que diz respeito à atuação, né, nesse aspecto, a atuação empresarial, ela faz parte, né, desse ramo do direito empresarial.